Olá para todos. Pedro foi o primeiro Papa? Os que defendem esta ideia se apoiam em Mateus capítulo 16, do verso 13 até ao 19. Vamos analisar o texto para chegarmos à conclusão que o texto não tem nada a ver com o papado, por inúmeros motivos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai, que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora vamos à interpretação à luz da Bíblia. Primeiro ponto. A igreja foi edificada sob a confissão de Pedro, mas não sobre Pedro. Segundo, as chaves do reino se refere à autoridade do Evangelho, que através da pregação da palavra pode ligar alguém aos céus ou desligar. A responsabilidade foi dada aos apóstolos. Veja um exemplo em Atos capítulo 2, verso 4, 2, diz que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a doutrina ensinada por eles, que foi revelada por Jesus Cristo. O evangelho que seguimos hoje foi ensinado pelos apóstolos. 3. Veja que a autoridade do verso 19, Jesus não deu somente a Pedro. Ele entregou aos outros apóstolos também. Veja em Mateus 18, verso 18, está escrito: Na verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Veja todo o contexto do capítulo 18, do verso 15 até o 22, e vai ver que serve não apenas para os discípulos, mas todos os crentes genuinamente convertidos e que pregam o verdadeiro Evangelho. Através da pregação do Evangelho pode ligar alguém ao céu ou pode desligar quanto à não obediência. No caso dessa passagem se refere a uma pessoa que recusa perdoar alguém, que deve ser desligada da igreja. Quem não perdoa deve ser desligado do céu, conforme Jesus ensinou. A autoridade da palavra, para ligar e desligar. Quarta questão. A Bíblia nunca tratou Pedro como líder dos apóstolos. Veja que no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, foi Tiago quem liderou este concílio, e não Pedro. Depois de Pedro, a Bíblia não cita nenhum sucessor dele como uma autoridade sobre os demais e sobre a igreja. Quinta questão. A pedra do verso 16 se refere a Cristo. Jesus se referiu a ele mesmo como a pedra. O próprio Pedro confessou que Cristo é a pedra. 1 Pedro 2,4 E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
A sexta questão: Pedro era casado. Mateus 8,14 diz que Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre. E o papado surgiu depois do terceiro século, depois de Cristo, após o surgimento do catolicismo. E papa não casa, padre não casa. E os ensinos dos papas não condiz com os ensinos dos apóstolos, em partes, alguns ensinos, acerca de algumas questões bíblicas, como o batismo de bebês, canonização e beatificação de mortos, autoridade para fazer alguém morto virar santo, celibato obrigatório de padres, a assunção de Maria, que Maria foi para o céu de corpo e alma, purgatório e outros ensinos que não existem na Bíblia. Então os ensinos dos papas não condiz com os ensinos dos apóstolos, não são os mesmos. Agora a sétima: Jesus é a pedra principal, o único alicerce da igreja que ele fundou em Atos. Em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, do qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse isto. Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra principal, o alicerce que sustenta a construção, que é a igreja fundada por ele, onde as portas do inferno não prevalecem. A pedra viva, eleita e preciosa, reprovada pelos homens. Todos os cristãos genuinamente convertidos são pequenas pedras que formam este edifício. Jesus é a pedra principal, o alicerce que sustenta e protege a construção. O oitavo ponto: lugar nenhum da Bíblia declara que Pedro seria uma autoridade suprema sobre os demais discípulos, e não há evidências nenhuma acerca disto na Bíblia. A Bíblia não diz que Pedro seria o representante de Cristo na Terra. São ideias humanas fundamentadas em religião. Pedro não era infalível. Em certa ocasião ele foi repreendido por Paulo por um erro cometido. Gálatas capítulo 2 e verso 11. Jesus não poderia ser representado por alguém que não fosse irrepreensível. Para você ter uma ideia, o Papa João Paulo II tinha um filho. Certa vez mostrou no Jornal Nacional da Rede Globo que ele dormiu numa barraca de acampar. Ele se acampou com uma mulher a qual ele tinha uma grande afinidade. Eles tinham grande afinidade. Tinha na internet, eu acho que deve até ter essa imagem ainda. Mas passou no Jornal Nacional. Ele dormiu com essa mulher. E será se não aconteceu nada? Primeiro, ele já nem deveria dormir mesmo para não escandalizar. O Papa Francisco disse em um avião, passou na televisão isso, foi na Globo, a Globo também mostrou. Ele disse dentro de um avião, em uma viagem que ele estava fazendo, que se alguém batesse na mãe dele, ele daria um murro na cara. Ele daria um soco na cara da pessoa. E daí, em outro voo, ele pediu desculpas, alegando que é um ser humano, está sujeito a errar. E é mesmo. A natureza do Papa é a mesma da nossa. Ele é homem, que nem eu, que nem você, sujeito a errar a qualquer momento e cometer deslizes. Como Pedro também errou. Ele era humano. É isso que eu estou, não é atacar, é mostrar os pontos, a questão, a verdade. Então, não haveria necessidade de Jesus ter um representante na terra. Não haveria necessidade disto. A autoridade final são as Escrituras. É as Escrituras. A autoridade final é a Bíblia. As Escrituras sagradas. E não há necessidade de mais nada. Já temos a Bíblia e não necessitamos de um novo profeta ou um representante de Cristo na terra para nos orientar. Não é só catolicismo, não. Existem igrejas que são fundamentadas em doutrinas de profetas,
seus líderes, profetas que já morreram. Quem entende de religião sabe. Eu podia citar 2 ou 3 aqui, mas não vou fazer isto. Não há necessidade de profeta para trazer novas interpretações bíblicas, isso, aquilo. A Bíblia é a profecia. O Evangelho está escrito todo na Bíblia. Não há necessidade mais de trazer novas profecias ou orientadores da Bíblia. Não precisa mais disto. Então Pedro não era papa, de maneira nenhuma. O papado surgiu bem depois de Cristo. Então não há lógica para isto. Então obrigado a todos. A intenção não é ofender, né? Que eu não falei nada que ofendesse, né? Tudo foi com prova bíblica. E até o próximo vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal se não for inscrito e até lá.